Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui essa noite, para que possamos ouvir a palavra de Deus. Eu queria falar um pouco sobre o amor de Jesus Cristo, sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria basear a palavra dessa noite em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse texto da Bíblia Sagrada está descrevendo verdadeiramente o amor de Jesus Cristo das nossas vidas. Esse sacrifício está descrevendo o sacrifício que Jesus fez pela vida de cada um que está aqui essa noite. Porque nós não merecíamos esse sacrifício. Jesus Cristo se desceu do céu para esta terra para salvar a mim e a sua vida e dar a oportunidade da salvação. Porque nós somos pecadores e estávamos condenados. E Jesus Cristo veio para essa terra para dar a oportunidade da salvação. Então essa noite abrace essa oportunidade. Porque Jesus Cristo, com o seu infinito amor, mesmo nós somos pecadores, mesmo nós pecamos a cada dia, fazendo várias coisas que não agradam a Deus, mesmo nós estamos aqui pecando hoje, nos arrependendo, novamente voltando a pecar, mesmo assim Ele continua nos amando, Ele continua a perdoar, porque Jesus Cristo, Ele é amor, Jesus Cristo perdoa, mas Jesus Cristo, Ele quer que você tenha uma vida com Ele, uma vida de amor, uma vida de respeito, uma vida de dedicação a Cristo, porque não adianta você também crer hoje, eu amo a Jesus Cristo, eu estou bem aqui hoje, estou crente hoje, amanhã não estou mais, estou firme aqui, amanhã eu pego, não tem nada a ver isso. Você pensa isso? Está certo? Jesus Cristo, Ele espera uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Ele. E é isso que estou pregando aqui essa noite. E é isso que essa igreja prega. Para que possamos ter uma vida com Cristo, para chegarmos ao céu. Porque só assim estaremos salvos. Só assim estaremos salvos, tendo uma vida com Cristo, uma verdadeira vida com Cristo. Eu queria fazer uma breve pergunta para a nossa igreja. Você acha, no seu coração, essa pergunta é só para você. Você acha que nós merecemos esse amor? Esse amor que é incondicional, esse amor que não importa se você é rico ou se você é pobre, não importa, Jesus ama aquele mendigo que está ali naquela praça bebendo cachaça, Jesus ama quem está aqui em cima, Jesus ama quem está aqui embaixo, Jesus ama quem está preso, Jesus ama o ladrão, Jesus ama todos, sem acepção de pessoas. E por esse amor, Ele me deu esta oportunidade que eu estou falando aqui essa noite, com esse amor que é infinito, que mesmo nós sendo pecadores, Ele se sacrificou pela nossa vida. E apesar de tudo que fizemos, Ele continua nos amando. É o que toca no meu coração, é o que é lindo de ver a cada dia. Mesmo nós sendo pecadores, Jesus Cristo continua nos amando. Mesmo a gente passando por adversidades na vida e sempre reclamando, sempre caindo nos mesmos pecados, Jesus Cristo continua nos amando. Eu acho muito lindo isso, porque mostra o comprometimento, o amor que Jesus Cristo tem por seus filhos, mesmo eles não merecendo. E eu queria, por fim da minha palavra, deixar a citação de um louvor que se chama Porque Eu Te Amei, de Tom Carter. Eu queria citar rapidamente essa música, que tocou muito no meu coração, e eu creio que Deus fala muito através dela. Diz assim: porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Essa palavra dessa música retrata a vida de várias pessoas, que inclusive retrata a mim, e eu creio que alguns desses que estão sentados aqui hoje. Essa palavra, porque eu te amei, mesmo sem você me amar.
Eu acho muito lindo isso, porque retrata, é uma realidade, porque várias pessoas não têm esse amor por Cristo. Várias pessoas têm um ateu que está afastado, tem um drogado. Ele ama a cada um. Ele ama a cada um do mesmo jeito que ele ama a você. Ele ama a vida de cada um. Ele quer salvar você. Ele tem um plano na sua vida. E ele mandou seu filho nessa terra para salvar, para lhe dar a oportunidade da salvação. E eu quero fazer um pedido para você que agarra, fique firme na sua fé, porque ele te ama, ele tem um plano na sua vida e ele quer te salvar. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Com essa oportunidade nessa noite, eu convido a igreja a nós mergulharmos em um tema que é essencial para a nossa vida como cristãos, que é a alegria inabalável que encontramos em nossa relação com Deus. Como texto base, eu quero ler em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa exortação, por mais que ela seja simples, por mais que ela pareça simples, ela nos inspira a nós procurarmos e vivermos em uma alegria que vai além das circunstâncias da nossa vida. A alegria inabalável, a alegria que todas as pessoas procuram, apesar de não saberem, ela não pode ser encontrada, ela não pode ser achada em qualquer lugar. Ela não pode ser achada em prazeres passageiros dessa vida. Porque essa alegria, ela vem direto da presença amorosa do nosso Senhor Deus. É uma alegria que transcende as dificuldades e desafios da vida, pois está enraizada na esperança que temos em Cristo. Essa alegria, ela, por vir de Deus, é uma alegria que ela não transmite um ar de, como é que se diz? Ela não transmite um ar de condicional. Pelo contrário, é uma alegria que eu vou estar alegre, independente da minha situação naquele momento. É uma alegria que, por mais que eu esteja passando por uma dificuldade ou por uma provação, eu não vou estar triste, eu não vou estar ansioso. Por quê? Porque a paz que Deus, que Jesus Cristo me dá, me traz uma esperança de que aquilo que eu estou passando é apenas um momento. Viver em alegria inabalável não significa ignorar o sofrimento ou negar a realidade das lutas que enfrentamos. Significa escolher cultivar uma atitude de contentamento, independente das circunstâncias. Ou seja, não é algo que não é uma ilusão, não é algo que eu coloco na minha cabeça e digo, eu não estou passando por isso. Pelo contrário, eu sei a situação que eu estou passando, eu entendo a situação que eu estou passando, mas eu também entendo que aquilo que o Senhor tem na minha vida é maior do que aquela situação. Eu entendo que o projeto que Deus tem para a minha vida é maior, que os planos que Deus tem para a minha vida são maiores do que os meus planos. Mateus 6,25 diz: por isso eu digo a vocês,
Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Ao invés de focar no que nos falta, podemos escolher valorizar o que já temos e confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. O contentamento não é encontrado na busca incessante por mais, mas sim na gratidão pelo que já recebemos. Muitas vezes nós acabamos, por falhas humanas, nós acabamos sempre querendo algo que naquele momento Deus não nos proporcionou. E não é errado eu buscar algo, não é errado eu trabalhar para algo, mas muitas vezes nós acabamos deixando com que isso nos separe do amor de Deus, porque nós acabamos por deixar de confiar em Deus, nós acabamos de deixar de acreditar que Deus é o Todo-Poderoso e nas suas promessas que Ele tem por nós, porque nós sabemos que Deus, Ele quer o melhor para os seus servos. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, mas muitas vezes nós, por uma mentalidade humana, o que é comum, acabamos por esquecer disso e acabamos por acreditar que Deus nos abandonou, mas na verdade Ele sempre está conosco. Muitas vezes nós estamos passando por algum momento, mas aquilo não é o nosso fim, aquilo é um processo, é um teste, aquilo é um ensinamento que Ele quer nos passar, para que quando nós recebermos a bênção dEle, quando nós recebermos aquilo que Ele nos entregou, em vez de nós nos afastarmos dEle, nós possamos glorificar o nome dEle. À medida que expressamos a alegria inabalável que vem de nossa relação com Deus, somos chamados a compartilhá-la com o mundo ao nosso redor. João 4, do 28 ao 30 diz: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa passagem bíblica, ela nos ensina algo muito interessante, que é o quê? Quando nós temos esse encontro, quando nós conhecemos essa alegria, esse contentamento que Deus nos transmite, nós cada vez mais estamos chamados para levar isso a outras pessoas. Por quê? Porque a partir desse momento nós conhecemos o amor de Cristo, e nós sabemos que Ele veio ao mundo não para salvar apenas uma parcela, mas para salvar a todos. Ele deixou esse amor para todos. Ele ama todas as pessoas. A única coisa que Ele não ama é o pecado. E quando nós conhecemos isso, nós cada vez mais buscamos trazer esse ensinamento para outra pessoa. Essa passagem, essa mulher, ela leva esse ensinamento, ela leva essa mensagem. E quando as pessoas têm um encontro com Deus, no versículo 42, eles falam assim: eles diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, a partir do momento que nós levamos essa mensagem que mostra essa paz, as pessoas não vão crer apenas pelo que nós dissemos, porque elas também vão conhecer essa paz que Jesus transmite. E elas vão não crer apenas pelo que falamos, mas elas vão ter uma comunhão íntima com Cristo. Que possamos nos alegrar sempre no Senhor, encontrando contentamento em Sua presença e compartilhando Sua alegria com todos ao nosso redor. Que nossa vida seja um reflexo vivo da incrível alegria que encontramos em nossa fé, inspirando outros a também buscarem essa fonte inesgotável de contentamento
Que possamos viver cada dia com a confiança de que, não importa o que aconteça, a alegria do Senhor será a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém. Sem delongas, vamos ler o texto em Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Diz a palavra do Senhor: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, vamos falar um pouquinho aqui a respeito de os privilégios que nós temos de servir a Jesus. O autor da carta de Hebreus, alguns consideram Paulo, outros ainda acreditam que foi Barnabé, outros Apolo. O que se sabe, e o que nos traz Orígenes, um teólogo e filósofo, diz que só Deus sabe ao certo quem é o autor desta carta. Mas o que o autor desta carta ele vai trazer é incentivar os membros judeus da igreja daquela época a manter firme a sua fé em Jesus e não voltar às suas práticas antigas. O autor dos Hebreus, ele vai provar que Jesus é maior que os profetas, do que os anjos e também maior do que Moisés, o qual acreditava ser o maior profeta do judaísmo. Moisés ele vai servir com fidelidade na casa de Deus, mas o Jesus constituiu a casa. Moisés era servo, mas Jesus é filho. Moisés ele intercedeu pelo povo, mas Jesus ele é aqui tratado como sumo sacerdote. Jesus é o dono e edificou a casa. Moisés aqui é tratado como aquele que conduziu o povo no deserto, que deu o maná ao povo, mas Jesus é o pão do céu, conforme João capítulo 6, versículo 31. Então nós vamos enumerar aqui pelo menos 4 tópicos, 4 privilégios que nós temos de servir a Cristo. O primeiro dele, versículo 1 vai trazer que nós somos participantes de uma vocação celestial, fazemos parte da família santa de Deus. Raymond Brown, ele ressalta que nós não somos chamados a partir do céu, mas também nós somos chamados para o céu. William Barclay, ele vai dizer que é interessante quando ele diz o seguinte: o chamado que o cristão recebe tem dupla direção. É um chamado desde o céu, por sua origem, para o céu. É uma voz que vem de Deus e nos convoca para Deus. É um chamado que exige uma atenção concentrada, tanto por a sua origem como para o seu destino, tanto por sua fonte como para o seu propósito. Então, o termo considerar que o autor vai trazer aqui, ele tem um significado muito profundo do que apenas olhar superficialmente. Quando o autor ele chama considerar a Cristo, ele está dizendo o seguinte: é mirar com máxima atenção, olhar para Jesus, é observar atentamente, é fixar a atenção em algo ou alguém, até que você possa obter tudo, a lição que vem com aquilo. No caso, toda a lição que vem com Jesus.
né? Orton Wayne, ele vai dizer que esse considerar é como os astrônomos que vão observar o céu e as estrelas. Eles observam tão atentamente cada detalhe que não pode distrair, porque senão eles vão perder qualquer coisa, né? Algo que possa acontecer. Isso me lembrou Neemias. Neemias, quando ele foi restituir, né, Jerusalém, que estava lá com suas portas, seus muros, né, destruídos, né, e que os opositores vieram, mandaram chamar Neemias. Neemias, ele vai falar o seguinte: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso me distrair, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar, né? Então nós temos que atentar para Jesus da mesma maneira, né? O segundo ponto, nós temos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Então isso é um privilégio. Aqui é a primeira vez no Novo Testamento, e talvez é a única vez que Jesus é considerado apóstolo, vai ser chamado de apóstolo aqui, né? A palavra apóstolo aqui, ela vai ter dois significados. Primeiro, enviado de Deus, com a autoridade de Deus. Segundo, embaixador de Deus, aquele que representa a Deus, né, e o seu país. Então Jesus aqui é considerado apóstolo. Ele não é apenas um apóstolo, ele é o apóstolo, né? Foi enviado por Deus. E também é considerado como sumo sacerdote. E aí, quando eu estava meditando naquilo que eu ia trazer, eu achei lindo, porque ele usa a palavra latina pontifex para sacerdote, que significa construtor de pontes, ou seja, mediador, corroborando com aquilo que Timóteo fala lá em 1 Timóteo 2,5. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é aquele que, sendo Deus e homem, ele tem toda a autoridade e poder de trazer Deus até nós e nos levarmos, nos conduzirmos a Deus, né? Ao morrer na cruz em nosso lugar, ele foi tanto sacerdote como foi sacrifício, né? Ele foi o ofertante, mas ele também foi a oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, Jesus, ele é superior a Moisés e ele é exemplo de fidelidade, né? Moisés foi fiel servindo a Deus e a igreja no deserto durante 40 anos, mas Jesus, ele é digno de maior glória, porque ele foi fiel até a morte de cruz, né? Ele é o fundamento, ele é o dono, ele é o edificador, ele é o protetor da igreja. Em quarto lugar, nós, né, aquilo que traz o versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, no qual casa somos nós somos morada de Deus. O Paracleto, o Consolador, agora habita em nós. Mas o versículo ele traz também um tão somente, ou seja, ele traz condicionalidades. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, a salvação é garantida apenas àqueles que perseverarem até o fim. Essa esperança não é uma esperança vã, vaga, mas ela é uma certeza absoluta. Para concluir, a gente fala aquilo que o próprio autor Hebreus ele vai tratar lá no capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel, é fiel. Louvado seja Deus. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.